Mensagem bíblica: a fidelidade no sofrimento pela causa da verdade. Nem todos na sua vida cristã são mártires por causa da sua fé em Jesus Cristo, mas isso pode acontecer-nos. E se ao longo do caminho enfrentamos o sofrimento por essa causa, sejamos fiéis. Jesus disse: ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 9 e verso 10. Muitos ao longo da sua jornada têm enfrentado o martírio e cada um de nós é chamado a saber que Jesus Cristo, para nos salvar, foi obediente até à morte e morte de cruz. Filipenses 2 e verso 8. Graças a Deus. É bom estar na presença do Senhor para louvar e bendizer o seu santo e bendito nome. Amém. Queremos saudar a todos os nossos irmãos e um bem-vindo a este programa, que o Senhor ricamente vos abençoe e abra os vossos entendimentos para receber aquilo que o Senhor tem guardado para nós neste dia. Amém. Glória ao nome do Senhor. É bom louvar o Senhor, como já disse. Vamos cantar, vamos orar. Glória a Deus, a palavra vai ser ministrada e o Senhor vai ser exaltado no meio do seu povo. Aleluia. O nosso desejo é que vocês sejam muito, muito enriquecidos na vossa vida com as bênçãos do Senhor, a vossa família seja abençoada e todos aqueles que nos veem e ouvem sejam salvos através desta palavra, porque a palavra de Deus, aleluia, é para salvação de todo aquele que crê. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estarmos diante de Ti, na certeza de que Tu ouves a nossa oração. Aleluia! Senhor, Tu estás com os Teus servos onde eles estiverem. Meu Senhor, nós queremos Te dar graças e louvores pela salvação que Tens concedido à nossa alma. Glória. Senhor, graças a Deus, porque nos Tens feito filhos Teus por adoção. Bendito seja o Teu nome. Tu vieste a este mundo com um propósito, foi de buscar e salvar aquele que se havia perdido. E todos estavam perdidos. Mas graças a Deus, que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E essa graça tem chegado às nossas vidas e chega através deste programa a todos aqueles que vão ouvir e ver. Aleluia. Ajuda-os a abrir o seu coração para Ti, a receber a Tua palavra, Senhor, porque não é palavra de homem, é palavra do Criador, do nosso Deus e do nosso Salvador. Abençoa, Senhor, as suas vidas, as suas famílias, abençoa os irmãos que estão em necessidade de um milagre na sua vida. Abençoa o Teu servo e a Tua serva e ajuda-nos a expor a Tua santa palavra, a dar-te a glória, o louvor e a adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, situada em North Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é nosso costume, em primeiro lugar está Deus. É quem se deve o louvor, a glória e a adoração. Porque finalmente até o Senhor não só está presente no meio de dois ou três, mas vive num coração redimido com o sangue do seu Filho. Portanto, em primeiro lugar, devemos considerar isto, que Deus deve estar em todas as partes da nossa vida em primeiro lugar.
E em segundo lugar, queremos anunciar também que hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. E nós agora vamos cantar para o Senhor e depois vamos ministrar a Santa Escritura. Vamos cantar 2 hinos neste dia. Minha esposa vai nos acompanhar. Vamos cantar Se pelos vales eu peregrino vou andar. É um cântico muito bonito, Se Cristo comigo vai. E ele disse, eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém, aleluia. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei.
Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ainda nestes dias se cumpre o mandado de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aleluia. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Pensamos que estamos chegando perto do fim, da hora da graça. Glória a Deus. E como estamos compreendendo isso pelos sinais que Jesus disse que haviam de acontecer, então devemos estar preparados para sair da terra para o céu. Amém, graças a Deus. Vamos cantar mais um hinozinho que diz que a vida com Jesus. Amém. Deus enviou o seu Filho amado. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja Deus. Nós estamos chegando a um tempo chamado da Páscoa e damos graças a Deus porque tem cumprido ao longo dos séculos, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, aquilo que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Vamos ter em consideração que o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Como disse Pedro, em 1 Pedro 3, e verso número 18. E a situação do mundo não está boa. O mundo atual, a situação dele é muito precária e precisamos de vigilância e ocupação na obra de Deus, proclamando este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque, finalmente, o Senhor virá para levar para o céu aqueles que são dele. E, naturalmente, nosso Senhor Jesus Cristo deixou-nos uma maneira de vivermos a nossa vida cristã. Eu tenho dito muitas vezes, e isto é verdade, não é mentira, isto é verdade. O Senhor diz
que se aquele quiser vir após mim, disse o Senhor, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E ao longo da história tem sido sempre assim, naqueles que querem realmente chegar ao fim dos seus dias e ir para o céu. Naturalmente todos morrem porque é uma ordem divina do capítulo 3 do livro de Gênesis e de Hebreus 9 e verso 27. Todos partem à eternidade, a menos que o Senhor venha por este tempo no arrebatamento e nos leve para o céu. Então, esses nem a morte vão provar. Mas agora nós vamos fazer a leitura da Santa Escritura e vamos abrir a Palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 2, e verso 9 e verso 10, que diz: Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Até aqui a Santa Escritura. Nós queremos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, dentro de momentos nós vamos voltar. Como já foi dito, Jesus disse: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 9 e verso 10. Esta mensagem tem 3 aspectos para a nossa meditação. A introdução, a Igreja sofredora e a fidelidade no sofrimento. Ao introduzir a mensagem que tem sido lida e que Jesus deu ao pastor daquela igreja de Semirna ou Esmirna, depende das traduções, nós vamos expor o seguinte, que existem 2 interpretações acerca do simbolismo ou tipologia das 7 igrejas do Apocalipse. E a mensagem que Jesus mandou João escrever, uma a cada ministro das igrejas da Ásia, chamadas de anjos, são também todas diferentes, com a exceção de 2 comuns a todas elas. Ou seja, quem tem ouvidos ouça e ao que vencer. São estas 2 coisas comuns a todas as igrejas ou aos ministros das igrejas, etc., revelado no Apocalipse 2 e 3. Mas como eu ia falando, estas 2 interpretações que vários teólogos nos apresentam não são, na sua maioria, ou melhor dito, são na sua maioria, que essas igrejas da Ásia representam, a maioria pensa assim, 7 épocas no cristianismo, em todo o seu tempo, e que atualmente estaríamos vivendo na época da igreja de Laodiceia. Toma atenção e vejamos se entendemos aquilo que o Senhor me tem dado a mim e a alguns mais, porque é importante aquilo que vai ser dito. A outra interpretação, que tem poucos aderentes, é que essas igrejas representam 7 tipos de igrejas em toda a história do cristianismo. Portanto, é diferente a situação, é diferente a interpretação e importante para se compreender. Uns creiam que representam 7 épocas e que atualmente estaríamos no tempo da igreja de Laodiceia. E eu
e alguns mais creem um pouco diferente, de que estas mensagens enviadas às 7 igrejas do Apocalipse representam 7 tipos de igrejas em toda a história do cristianismo. E eu creio nessa última. E creio que ela é a correta interpretação, visto que se cresce atualmente que viveríamos na época da Igreja de Laodiceia, então não haveriam pessoas salvas, nem haveria arrebatamento da Igreja para o céu, pelo facto de que Jesus continua fora da porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele serei, ele comigo, etc, etc. Portanto, se estivéssemos na época da Igreja da Laodiceia, Jesus continuaria batendo à porta e estava fora daquele lugar da comunhão dos irmãos. Isto encontra-se no Apocalipse 3 e verso 20. E eu creio que é justo dizer isto. Eu creio antes que essas 7 cartas dadas às igrejas da Ásia representam 7 tipos de igrejas em toda a história do cristianismo. Entretanto, e para esta meditação, estas interpretações não têm importância de maior, pelo facto do nosso assunto ser sobre a fidelidade dos crentes no sofrimento pela causa da verdade. A mensagem em apreço é a fidelidade dos crentes no sofrimento pela causa da verdade. Este é o nosso tema que estamos falando. Em Esmirna, ou Esmirna, que ficava na Ásia Menor, nestes dias afirma-se que esse lugar se chama Izmir e que é pertence da atual Turquia. Como nós bem sabemos, há dias atrás aconteceu ali um terremoto horrível onde se diz que mais de 40.000 pessoas morreram e várias cidades destruídas, e isto é para nós um aviso do tempo do fim, relatado por Jesus em Mateus 24, verso 6 ao verso 8, entre guerras e etc. E o mundo está numa situação caótica e precisamos de estar alertados e fazer algo em prol de Jesus e em prol dos outros que precisam de salvação. Vamos ao segundo aspecto da mensagem. O pastor e a igreja sofredora. Como foi dito, as mensagens às 7 igrejas da Ásia eram diferentes no seu conteúdo. E Jesus mandou João escrever conforme a situação espiritual de cada igreja. E assim era a sua mensagem, ou de repreensão, ou de aviso, ou de conforto, etc. E esta igreja era chamada a Igreja Sofredora, no princípio do cristianismo. Era uma igreja perseguida por sua fé, pois que começou com os judeus convertidos ao cristianismo, mas haviam outros judeus os quais faziam sofrer os seus irmãos na fé que tinham aceito o Evangelho, e possivelmente também gentios. E Jesus afirmou que os seus algozes, que os faziam sofrer, eram a sinagoga de Satanás, que não eram realmente crentes judeus, mas a sinagoga de Satanás. Isto é muito profundo porque, por vezes, encontramos pessoas que se dizem cristãs e estão na mesma situação dessa primitiva igreja. Jesus lhe chama sinagoga de Satanás. Mas eles também falam de Deus e de Cristo. É claro que para o fim dos dias haverão falsos profetas e
O Senhor até nos ensina por Paulo, à igreja de Coríntios, que não é maravilha que Satanás se pode manifestar em anjos de luz e os seus ministros se podem transfigurar em ministros da justiça. Tudo isto temos que compreender. Para o fim dos dias também vem sofrimento por causa de anunciar o Evangelho, a cruz e o jugo, que são poucos aqueles que o desejam. De maneira que Jesus afirmou que eles eram a sinagoga de Satanás, e assim é nos dias de hoje. Parecem cristãos, mas são aderentes de um evangelho estranho, que não é o evangelho que salva. É um evangelho que pode levar as pessoas a procurar os bens materiais, o socialismo, o comunismo e outros bairrismos, mas não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é um conjunto de pessoas salvas, regeneradas e santificadas, a quem o Senhor chama, em Lucas 12:32, do seu pequeno rebanho. Estas coisas têm que ser afirmadas enquanto andamos por cá, porque também não sabemos quanto tempo mais o Senhor nos concede de vida para anunciar o Evangelho como ele deve ser anunciado. E este sofrimento daqueles irmãos primitivos daquela igreja, por serem cristãos, era um dos privilégios do cristianismo. Pastor, não fala assim? Então sofrer por Jesus é privilégio? Sim, senhor. É um privilégio sofrer por amor de Jesus. Tomar a cruz de Jesus, tomar o jugo de Jesus, é um privilégio que poucos têm. Mas essa cruz vai ser trocada por uma coroa. Diz em Filipenses 1, verso 29, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. E conceder significa permissão. A vós vos foi concedido, ou permitido, em relação a Cristo, não somente crer, mas padecer por ele. Portanto, é um privilégio que algumas igrejas, incluindo a igreja dos Filipenses, louvado seja Deus, tinham no princípio, e assim é ao longo da história e no fim. No cristianismo de Cristo, ao longo da história, tem havido um setor de crentes que tem passado pelo martírio por causa da sua fé, e o resto da igreja é chamado a analisar o seu sofrimento por amor a Cristo. Porque para todo o tempo do cristianismo, temos de Deus um solene aviso de que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3 e verso 12. Ora bem, isto não é meu, isto é bíblico, e eu não tenho outro evangelho para pregar, a não ser aquele que Jesus ensina na sua palavra, e toda a palavra é dele próprio. Ele, Jesus, é a palavra de Deus, o Verbo divino que se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo na cruz e cumprir aquilo que Deus determinou, Deus Pai, no princípio, que ele veio ferir a cabeça da serpente. Louvado seja Deus, nosso Senhor. A luta de Satanás contra a verdade sagrada já vem desde a queda de Adão e Eva. E ainda que o mundo está no maligno, há sempre um grupo, ainda que pequeno, mas que é de Deus. Sabemos que todo o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. 1 João 5 e verso 19. E isso é importante, distinguir. Saber como é que o mundo se nos apresenta e saber que no meio desse mundo há um povo a quem o Senhor chama de sal da terra e luzes do mundo. Não é isto maravilhoso? Um povo diferente que sabe que é de Deus.
Jesus chama esse grupo de crentes que sofrem porque defendem a causa da verdade, de pequeno rebanho, como já foi dito em Lucas 12, 32. E quando nós, eu e minha esposa, entendemos no princípio da nossa conversão que o rebanho do Senhor é pequeno, deixa-me dizer que há uma palavra que tem poucas letras, mas que tem presidido a minha vida e à vida da minha esposa. Sabe qual é? É o temor do Senhor. Se o rebanho de Deus é pequeno, o temor do Senhor deve presidir às nossas vidas para saber por onde andamos, quais são as nossas companhias, que palavras proferimos, o trabalho que fazemos e a glória que a Deus se deve. Amém. Graças a Deus. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Deve haver conhecimento das Sagradas Escrituras, que nem aqui, todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém. Glória a Deus. O temor do Senhor deve presidir à vida de cada qual daqueles que pertencem ao pequeno rebanho. E a mensagem a este ministro da Igreja, da parte de Jesus, começava com as 3 distinções que o caracterizava bem como a Igreja. Jesus disse que sabia as suas obras. Segundo, que sabia que ele era atribulado. E em terceiro lugar, sabia que ele era pobre e a Igreja era pobre. Isto Jesus sabia, como ainda hoje sabe da mesma forma. Apocalipse 2 e verso 9. Estes faziam parte daqueles que veem o invisível, a todo custo anunciam ao mundo que o único caminho para o céu chama-se Jesus. João 14, verso 6 e Atos 4, verso 12. Não creia nos religiosos, nem nas outras religiões, não creia. Creia na palavra de Deus, que é a verdade. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas isso não é aquilo que as religiões dizem, inclusive uma chamada de cristã lá de Roma. De forma alguma, há outros caminhos para Deus. Jesus é a verdade sagrada que diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E não só isso. Nos Atos dos Apóstolos está escrito, Atos 4, verso 12, que debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Então todo o resto é mentira e engano do diabo nos homens. E o Senhor disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade ainda é pregada neste dia. Mas quanto tempo mais vai acontecer? É ponto de interrogação. Porque mesmo este ano, muitas coisas dos pregadores do Evangelho não vão sair cá para fora. Porque não vão mesmo, porque eles já têm avisado com antecedência. Da minha parte, eu espero pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em 1 Tessalonicenses 3 e verso 3, Paulo disse, ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fostes ordenados. Esta é a sentença da Igreja. Sofrer por amor de Cristo é um privilégio. E esta Igreja era uma delas, no princípio, se não a única, que estava sofrendo muito por amor de Jesus, nosso Senhor. Então, se as pessoas são ordenadas para sofrer, por que é que sofrem? Sofrem porque entraram para o caminho estreito. É um caminho que ninguém gosta de andar por ele se a pessoa andar na sua carne. Não pode entrar por esse caminho. É preciso carregar a cruz, é preciso crucificar o seu ego para poder entrar por esse caminho. E muitos não conseguem fazê-lo.
De maneira que, em 1 Tessalonicenses 1, verso 6, diz também, afirma que esse grupo de sofredores seguiam as instruções bíblicas, imitando os servos de Deus nas suas dificuldades, e diz, vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. E a menos que isto se cumpra na vida de cada cristão de Cristo, não há cristão de Cristo. Imitadores de Paulo e imitadores do Senhor. E quem quer diga amém. Porque eu não tenho outro evangelho para pregar. É aquilo que Deus nos deixa. Mas, pastor, a vida cristã é só assim? Não. A vida cristã é muito linda. Nós estamos aqui na presença de Jabuca Sabarrabai, deste Adonai glorioso Senhor, que está presente ouvindo aquilo que eu digo. Que lindo nós sermos o tabernáculo onde Deus em espírito habita. Ninguém nos pode tirar esse privilégio, se tão somente andarmos segundo aquilo que Deus ensina na Sagrada Escritura. Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Amém. Recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Recebe-a em sofrimento, mas tem o gozo da companhia daquele que disse, estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Aleluia. E este pastor era um pastor e uma igreja pobre, perseguida, mas trabalhadora. E creio que é um grande exemplo de fé para ser imitado. Sendo pobre, Jesus lhe disse que ele era rico. Sendo pobre, Jesus lhe disse que ele era rico. Mas é que está entre aspas. E essa é a riqueza que conta para Jesus, é ter o espírito dessa igreja, riqueza espiritual. Não há povo mais feliz da terra que o povo que tem crucificado o seu ego, carregado com a sua cruz e seguindo após Jesus. Não há pessoa, não há povo mais feliz da terra. É o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça desse corpo. Os cálculos matemáticos relacionados com a riqueza, pois ele era pobre, mas o Senhor diz que ele era rico, ia dizendo que os cálculos matemáticos de Jesus são totalmente diferentes. E o pastor da igreja e a igreja eram ricos. E a riqueza para Deus não se mede em moldes ou possessões humanas ou tesouros materiais. Não se mede aí. Mas sim em almas, que cada uma vale mais do que o mundo inteiro. Marcos 8, 34 a 37. É assim que o Senhor mede. O próprio Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Amém. E como? Pregando o Evangelho, ensinando as pessoas, fazendo bem ao próximo, sofrendo por amor de Cristo, etc, etc. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. E graças a Deus que até aqui o Senhor nos tem ajudado. E daqui para a frente, ele é o nosso ajudador. E estes irmãos tinham compreendido o que significava perder a sua vida por amor a Cristo, para poder salvá-la. Eram pobres, perseguidos, mas trabalhadores em prol do Evangelho. Eram ricos na fé. Eram imitadores de Paulo e do Senhor. Diga imitador. Faça da mesma forma. Em 2 Coríntios 6, verso 10, diz, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. A gente pode não ter tesouros na terra, mas o que importa é tê-los no céu. Quando nós entendemos isso, eu e a minha esposa, pela graça de Deus,
O Senhor nos salvou os dois no mesmo minuto e com lágrimas nos olhos. Aleluia. E nós compreendemos o valor de uma alma que levou Cristo à cruz do Calvário. Se houvesse uma alma só para salvar, Ele teria dado a sua vida em prol dela. Mas o Senhor salvou-nos a todos aqueles que querem receber a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Nada temos que pagar. Jesus pagou tudo. No Calvário Ele pagou a nossa fatura. E agora nos chamou também para a sua companhia, para fazermos aquilo que Ele ordena. Porque crer, graças a Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé sem as obras é morta. Fomos chamados para o servir. E servir é trabalho. Podemos dizer amém? Mas com esse trabalho vem sofrimento, vem perseguição, vem problemas que a gente não esperava. Mas vale a pena. Porque no final dos nossos dias há um lugar no céu onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. Ali encontraremos a Jesus, o nosso querido Redentor, que por nós deu a sua vida no Calvário. E em Mateus 6, verso 20, como já foi dito, diz Jesus: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. No nosso curto tempo de vida, precisamos de decidir sobre o tesouro material e o tesouro espiritual. Eu sei que nem todas as igrejas eram sofredoras. Esta era. E mais outros. Filipenses, Tessalonicenses, etc. etc. Havia uma igreja chamada Filadélfia, que o Senhor lhe disse: nessa igreja de Filadélfia estão agrupados todos os outros que sofrem ao Senhor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. O Senhor guardará os seus filhinhos dos problemas que queremos breve vão acontecer ao mundo. Mas o Senhor os tirará da terra. Quando nós meditamos na Santa Escritura, há sempre coisas a ponderar. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Jesus disse em João 6,63, que a sua palavra é espírito e vida. Então, aqueles que seguem esta instrução andam iluminados e são espirituais. E ponto final, e graças a Deus. Portanto, no curto tempo que Deus nos concede de vida na terra, devemos fazer contas se vale a pena ou não. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade é a vossa santificação e não só. A vontade dele é carregar a sua cruz e não só. A sua vontade é tomar o seu jugo e não só. E louvado seja Deus que o Senhor nos tem ajudado ao longo da nossa história e ajuda todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o seu Senhor e é o seu exemplo. Podemos dizer todos amém? Em Lucas 12, verso 20 e verso 21 diz: mas Deus lhe disse, falando acerca das coisas materiais e espirituais, mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é todo aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim é todo aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha, a Bíblia Sagrada diz que nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada dele levaremos. E sendo assim, tudo o que a gente possa ter fica para trás. Ou há filhos ou não há filhos. Se houver filhos,
ficam eles como herdeiros, ou amigos, ou até o próprio governo, depende das situações. Louco! Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens em depósito para quem será? Será que nós buscamos apenas as coisas terrenas? O evangelho da prosperidade? Mande-o para o inferno, porque não é o evangelho de Deus, é o evangelho humano. Louvado seja Deus. Siga a instrução bíblica, se você quer ir para o céu, seja de Lucas 12, 32. Siga a instrução bíblica. E Jesus disse, não temas das coisas que há de padecer. Então, isto é uma profecia. Não temas das coisas que há de padecer. Olha, maior é aquele que está connosco do que aquele que está no mundo. Não temas das coisas que há de padecer. O diabo meterá alguns de vós na prisão e tereis uma tribulação de 10 dias. E o número 10 nas Escrituras simboliza a perfeição na ordem divina. Contudo, não nos parece ser aplicável a esta situação. Estes 10 dias poderão ser simbólicos de apenas algum tempo, como aconteceu, por exemplo, em José no Egito, em Gênesis 37, para depois ser elevado à posição de primeiro-ministro de uma terra estranha, a terra de Faraó, Gênesis 41. Portanto, pode ser simbólico disso. Porque, finalmente, o que reserva o futuro dos crentes é que eles serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 1 e verso 6. Queremos que esses 1000 anos podem ser literais, mas podem também não ser. Pensamos ser literais. Louvado seja Deus. E se alguém padecer por ser cristão, Paulo disse que em toda a sua vida experimentou escárnios, prisões, açoites, e está escrito em 2 Coríntios 11, 18 a 33 e tantas outras coisas mais. Ora, se a outra igreja foi feita imitador de Paulo e do Senhor, o que vai ser de nós? Se sofrer algum vitupério por amor de Cristo, muitas pessoas com o nome de cristão ficam muito aborrecidas, porque não sabem o que é carregar com a cruz. Mas aqueles que são postos em prisões e levam porrada, como o apóstolo Paulo, anda com vestidos rotos, tinha fome, tinha frio, tinha naufrágios. Você sabe o que é o cristianismo? O cristianismo é muito bom, nós somos filhos do rei, pois somos filhos do rei. O rei dos reis e senhor dos senhores não tinha aonde reclinar a cabeça. Podemos dizer amém? De maneira que a outra igreja foi feita exemplo de Paulo e sua comitiva e também do Senhor Jesus Cristo. O cristianismo de Cristo é assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Ponto final. Estas são palavras de Jesus. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. João 12, e verso 25. E nós não temos outro evangelho. Atos 5, verso 40 e 41 diz que os discípulos de Cristo, depois de serem açoitados, se retiraram regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Regozijaram-se de terem sido achados dignos de serem açoitados, de padecer pelo nome de Jesus. Vamos ao terceiro aspecto. A fidelidade no sofrimento por amor a Cristo. Ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida. Não é bom somente começar a jornada. É muito melhor acabá-la.
com Cristo na nossa vida. O nosso texto afirma que Jesus disse àquele pastor e à igreja que ele pastoreava: ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida. Então temos aqui algo a considerar. Só se formos fiéis até à morte, poderemos alcançar a coroa que nos está reservada por Deus. Estas são condições, não minhas, mas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser-se fiel significa que cumpre aquilo a que se obrigou a fazer. E a fidelidade segue o mesmo caminho, ou seja, a observância da fé, de vida ou probidade escrupulosa. Mas a fidelidade tem os seus espinhos. Jesus disse: ser fiel até à morte. Ao longo da história pode acontecer coisas que a gente não espera, mas precisamos vencer os obstáculos com o capitão do exército da salvação, cujo nome é Jesus Cristo. Têm sido muitos os que têm pago este preço de fidelidade. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, morreu apedrejado, Atos 7, 55 a 60. Paulo ainda não era Paulo, era Saulo de Tarso, e consentiu na morte dele, para depois ter um encontro maravilhoso com este querido Jesus, morto e ressuscitado a caminho de Damasco. Ele disse finalmente, depois de ficar cego e cair da sua montada, Saulo de Tarso disse: que és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A história da Igreja relata que todos os apóstolos de Cristo morreram de morte violenta, com exceção de João. Ao longo do cristianismo têm sido muitos milhões pelo mundo inteiro que sofrem até à morte por causa de serem cristãos de Cristo. E foi o próprio Jesus que deixou esta sentença para muitos dos seus seguidores: ser fiel até à morte, ser fiel até à morte, ser fiel até à morte. Jesus disse que o servo não é maior que o seu Senhor. João 13 e verso 16. O próprio Jesus foi fiel até à morte, e morte de cruz. Segundo Marcos, teve 6 horas pendurado na cruz, sofrendo. Olhe para ele, porque neste tempo presente desta mensagem, daqui a alguns dias, se ministra mais acerca deste querido Jesus subir ao Calvário, dar a sua vida em nosso resgate. A nossa Páscoa foi sacrificada por nós. Filipenses 2, verso 7 e verso 8 afirma que Jesus se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Mas ele era o Senhor, o autor da vida, o Criador do universo. Está escrito: sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Mas ele veio até ao Calvário pagar o preço da nossa redenção. Achado na forma de servo, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Morte horrorosa. E nesta viagem para a eternidade, não é bom começar a jornada e ficar pelo caminho por algum percalço inesperado, por alguma dificuldade que nos aconteceu, voltando à velha vida de pecado. Não, mas antes ser perseverante nas dificuldades, nos problemas, nas vicissitudes da vida. Enfrentamos a situação e olhamos para Jesus, autor e consumador da fé. E ser fiel até ao fim dessa jornada é o que devemos ter em vista, porque esse fim tem uma recompensa. Te darei a coroa da vida. Te darei a coroa da vida. Te darei a coroa da vida. Quando partimos à eternidade, há 2 vidas para viver: uma vida com Jesus ou sem ela.
uma vida de sofrimento no lago de fogo e enxofre, ou uma vida com Jesus em ruas de ouro, onde as portas são de pérola, numa cidade com cerca de 1500 milhas quadradas, toda em ouro. O que é que a gente vai preferir em tempo de vida? Coisas materiais ou espirituais? Louco! Esta noite pedirão a tua alma e o que tens em depósito, para quem será? Atentemos para o Evangelho que Jesus deixou na terra. A sua alma, a minha alma, vale mais que o mundo inteiro. E quando nós começamos a compreender isto, nós vamos para a rua, bater às portas, falar às pessoas, dar-lhe um panfleto, dar-lhe um disco, dar-lhe qualquer coisa, pregar-lhes a palavra de Deus, porque está em vista a recompensa e a vida eterna, e cada alma vale mais que o mundo inteiro. E então nós vimos que reavivamentos acontecem, que as pessoas pedem perdão dos seus pecados, mudam de vida e de Senhor e andam pelo caminho que o Senhor nos abriu no Calvário. E nesta viagem para a eternidade, não é bom começar a jornada e ficar pelo caminho. No cristianismo bíblico existem muitos bons momentos quando estamos em comunhão com Deus e com os irmãos. E ninguém tem vida igual à vida da Igreja, espalhada por todo o mundo, com diversos nomes, mas ali estão os redimidos do Senhor e até no meio da Igreja naturalmente há joio, que mais tarde podem vir-se a converter-se em Cristo. A Igreja é uma espécie de um hospital, onde os doentes vêm para ser curados espiritualmente, particularmente, em primeiro lugar. Ali está o enfermeiro que trata dos primeiros curativos, mas o médico especial está sempre presente para curar definitivamente a nossa alma e o nosso espírito. E esse médico chama-se Jesus. Jesus, Jesus, o nosso Salvador. A causa de Cristo e sofrer por ela está na base da libertação que Deus nos concedeu. Antigamente andávamos por este mundo como todos os outros, mas graças a Deus que o Senhor nos abriu os olhos do entendimento e agora nós vimos de outra forma. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada levaremos dele. Mas um dia o Senhor vai dar o galardão a cada um. Louvado seja Deus. Portanto, a causa de Cristo, a causa da verdade que liberta a humanidade da escravidão do diabo, devemos ter sempre em conta isso, que Ele pagou o preço no Calvário. E ser-se de Jesus causa essas lutas, esse sofrimento. Ser-se de Jesus é uma pessoa diferente. Ser-se de Jesus é uma pessoa diferente. Louvado seja Deus. Porque Jesus tornou-se seu Senhor e seu Salvador. Agora falamos de outra forma, atuamos de outra forma, andamos por outro caminho. E por causa de expor a verdade, já os profetas do Velho Testamento eram presos, perseguidos e mortos, mas ser fiel até à morte, para receber a coroa da vida. No Novo Testamento e no tempo da Igreja as lutas são iguais, por causa de conhecermos ou não essa verdade, porque a verdade salva, cura e liberta os homens, e essa verdade é Jesus. João 14, verso 6, e João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Libertará da religião, libertará do mundo, da escravidão do diabo e faz de nós novas criaturas. E enquanto não falamos de Jesus, tudo vai aparentemente bem, porque andamos nas trevas deste mundo. Mas se já provamos a libertação e como servos de Jesus somos agora seus seguidores, então as trevas se juntam para nos impedir a marcha,
para que sejamos servos ativos. As trevas se juntam para nos impedir a marcha. E é aqui que você tem que ter a armadura completa de Deus, de Efésios 6, verso 10 ao verso 18, para lutar com essa armadura. E este é o facto. Jesus disse, pois o Filho vos libertar, sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32 a 36. E quando conhecemos a verdade, encontramos também uma cruz e um jugo que nos espera. E graças a Deus por isso ficamos não só participantes da natureza divina, mas somos imitadores do próprio Senhor. E ambos estes instrumentos são de sofrimento, obediência e aflição. Estes são instrumentos que têm que existir no cristianismo bíblico, mas não existem no Evangelho da Prosperidade. Estes instrumentos não têm ali entrada. E bem sabemos que as dificuldades vêm por conhecermos a verdade e que Jesus disse que no meio do mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, João 16 e verso 33. E nós estamos quase terminando. Entretanto, ninguém pode receber uma coroa sem que seja merecedor dessa coroa ou desse galardão. E somente quem trabalha pode receber o seu salário. Pergunto, o que vamos nós receber? Vejamos várias escrituras relacionadas com a fidelidade no caminho e no trabalho de Deus. Fidelidade no sofrimento. Primeiro, Jesus disse, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Oh, pastor, não fale nisso. Fale-nos de coisas boas. Fale-nos de coisas boas, pastor. Isto é bom. Não é. Eu não quero ser odiado. Mas foi Jesus que disse. Não fui eu. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. O que é que você diz a isto? Diga, Jesus tem razão. Jesus disse a verdade. Os filhos de Deus são os alvos deste mundo nas trevas, mas eles são as luzes do mundo e o sol da terra. São servos de Deus que tiram as almas ao diabo com a pregação do Evangelho e cada alma vale mais que o mundo inteiro. Olhe para mim. E a minha esposa vem aqui também. Olhem bem para mim. Olhem para mim e para a minha querida esposa. Glória ao Senhor. Que quando nós soubemos isso, que ela e eu valemos mais do que tudo aquilo que no mundo há, nós ficamos chorando. Nós ficamos pensando, nós temos um valor que não existe em toda a parte do mundo. Essa é a razão de eu ser pregador do Evangelho e ela ser a minha companheira no sofrimento pela causa da verdade. Não é verdade, querida? Amém. Louvado seja Deus. Daniel, quando soube que o decreto estava assinado, ele não temeu, abriu as portas virado para Jerusalém. Amém. E ele orou, continuou a ser fiel ao seu Senhor. Amém. E a recompensa veio. O Senhor veio e tapou a boca dos leões. Amém. E Daniel continuou pregando e glorificando o nome do Senhor. E assim será. Com a graça do Senhor, tomando a nossa cruz, chegamos ao fim para receber uma coroa. A coroa da vida, a coroa incorruptível, são 5 coroas para receber. Cada um vai receber segundo o seu trabalho. Não se importe com as coisas da terra. Diga a Jesus, muito obrigado pelo pão de cada dia. Diga a Jesus, muito obrigado pelo pão de cada dia e basta. Porque no final dos seus dias, conforme você veio, também vai. Bem, só leva uma roupinha para não parecer mal. Porque quando você nasceu, não trouxe nada. Nem eu. Não tínhamos roupa nenhuma. Viemos sem roupa. E quando partimos com uma roupinha. Mas logo mais ela vai apodrecer na terra. Mas o que importa é depois
que vida nós vamos enfrentar? A vida de sofrimento eterna ou a vida de Jesus no céu eternamente? Olha, deixa-me dizer que nós seremos herdeiros com Jesus. Herdeiros e co-herdeiros daquilo que é de Jesus. Portanto, uma só alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós já fomos salvos há 57 anos, mais ou menos, não é? E graças a Deus até aqui o Senhor nos tem ajudado. Em Romanos 8, verso 17, Paulo disse, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Qual é a nossa herança? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então você está vendo a cruz e está vendo depois o que vai acontecer. Glorificados e tomando a nossa herança no céu, herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Segundo lugar, no Salmo 101, verso 6 afirma, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E Jesus disse, se alguém me serve, siga-me. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você gostará de ter essa honra? Depois vai-se ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Em terceiro lugar, em Mateus 24, 45, 46, Jesus disse, quem é, pois, o fiel servo e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para lhe dar o sustento do seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E em quarto lugar, Mateus 25, verso 21, diz, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você quer ser cristão de Cristo? Lembre-se daquilo que temos falado nesta mensagem. E eu termino com estas palavras em Apocalipse 19 e verso 11. Jesus chama-se fiel e verdadeiro. E diz, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena ser cristão de Cristo neste tempo presente, muito difícil, no mundo inteiro. Seja fiel ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Thank you.